Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá para mais um episódio da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Vamos começar um novo ano e não poderia ser diferente, claro. Vamos falar um pouco da Ucrânia, vamos falar um pouco dessa situação muito delicada aí que vem atingindo a Europa, obviamente vem atingindo o mundo todo. Então é isso aí. Eu sou o professor Marcelo Corrêa. E vamos lá, vamos dar início a mais um ano da nossa série Mundo em Debate. Para compreender um pouco melhor o que está acontecendo, nós temos que voltar para o período do final dos anos 40. Terminada a Segunda Guerra, em 45, o mundo estava dividido, o chamado mundo bipolar, duas grandes potências ou superpotências, como eram denominadas na época, de um lado Estados Unidos e o seu bloco capitalista, e do outro lado a União Soviética e o seu bloco socialista. Em 49, por iniciativa americana, foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar com a ideia central de que, e está lá no seu 5º artigo, a ideia central se um for atacado, todos membros dessa aliança devem se prontificar a defendê-lo. Ser atacado por quem? No contexto do mundo bipolar, o ataque, se é que ele viesse, viria da então União Soviética. Bom, não demorou, a União Soviética fez o mesmo, criou também a sua aliança militar, o chamado Pacto de Varsóvia. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Nesse mapa nós vamos encontrar em verde os países membros da OTAN, do passado, e os países membros do Pacto de Varsóvia, e o destaque aí para países neutros, como a antiga Iugoslávia, a Finlândia, a Suécia, Suíça. Bom, e assim foram décadas onde tínhamos uma Europa dividida no sentido capitalismo-socialismo e duas grandes alianças militares que jamais se enfrentaram. A ideia era que um enfrentamento destas duas seria o início de uma guerra com um arsenal nuclear ou outras armas de destruição em massa, algo nunca visto, e certamente daria início à Terceira Guerra Mundial, sem precedente e com, óbvio, uma capacidade de destruição que eu acho que ninguém queria pagar para ver. E foram décadas, a Europa dividida pela chamada Cortina de Ferro e as alianças militares. Mas tudo isso foi mudando e mudando rapidamente no final dos anos 80 e início dos anos 90, com todas as transformações, avanços democráticos dentro da União Soviética, avanços patrocinados pelo último líder, Mikhail Gorbachev, avanços do capitalismo na própria União Soviética em todo o leste europeu, e por fim, no início dos anos 90, o término da própria União Soviética, da qual a Ucrânia era parte. Então, no início dos anos 90, acabava a União Soviética, automaticamente o Pacto de Varsóvia também acabava, e o que era a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, veio a se dividir, formando 15 novos países, dos quais a Ucrânia um deles. Então, nós temos que ter uma ideia desse momento histórico, anos 90, início dos anos 90, e o que vai acontecer daí para frente. Boris Yeltsin foi o primeiro presidente russo, assim que surgia a Federação Russa, essa Rússia que conhecemos hoje. Ele, Boris Yeltsin, foi eleito o primeiro presidente. Muito diferente do que temos hoje. Boris Yeltsin, ele deixava muito claro essa primeira imagem, ele passeando por um supermercado com toda a diversidade de bens de consumo próprio do mundo capitalista, de países ricos, evidentemente. Ele deixava bem claro que era isso que ele queria para a Rússia. Uma Rússia integrada à Europa, integrada aos Estados Unidos, uma Rússia conectada aí com o crescente capitalismo da época. Nessa época estávamos falando dos primeiros passos da globalização.
Essa imagem, essa fila gigantesca para entrar aí no McDonald's em Moscou, que até hoje é o maior McDonald's do mundo, embora suspenso agora com a guerra, né? Essa imagem é anterior à chegada ao poder do presidente Boris Yeltsin. Isso aí faz parte das reformas econômicas, políticas econômicas do fim dos anos 80, do último líder soviético Mikhail Gorbachev. O Boris Yeltsin queria avanços capitalistas ainda maiores. Como eu disse, uma Rússia, integrada à Europa, integrada aos Estados Unidos. E para muitos russos, isso significa uma submissão. Existe algo que não tem uma tradução literal, mas seria algo como o espírito russo, né? O sentimento de uma Rússia poderosa e eu, cidadão russo, da etnia russa, eu tenho o dever de sustentar, o dever de né, fazer com que a Rússia volte ao seu passado glorioso. E a imagem do Boris Yeltsin era uma imagem que um tanto que ridicularizava a maneira como ele colocava o país a serviço da Europa, a serviço dos Estados Unidos, ou que gostaria de colocar, era um tanto humilhante, sobretudo para essa ala mais saudosista, conservadora que existe e é muito forte na Rússia. Essa imagem dele ao lado do presidente Bill Clinton, ele chegou para um evento completamente, digamos, com condições alcoólicas inadequadas, para não falar o pior. Né? Ele era motivo de risada, motivo de piada, seria de meme, como falamos hoje, a todo momento. E isso foi criando aí um desgaste para a sua imagem. E a Rússia, nos anos 90, uma economia que não conseguia, exportando commodities, né, praticamente, uma economia que não conseguia avançar nas mãos de um líder fraco, submisso. Né? Então isso causou um clima tenso, a inflação altíssima. A inflação é o que a gente está vendo hoje, né? Na prática, os preços sobem e o nosso poder de compra não para de cair. E isso foi desgastando a imagem dele e ele buscou digamos assim, uma saída. Vamos ver já qual foi a saída que ele buscou. Temos ele aqui, Boris Yeltsin, colocando uma medalha no jovem primeiro-ministro que acabara de assumir, nomeado pelo presidente Boris Yeltsin, o novo primeiro-ministro Vladimir Putin. Ele era desconhecido, né, pelo Ocidente. Ele era o máximo que tínhamos, a informação que veio a partir da posse dele como primeiro-ministro, um jovem bem-sucedido na carreira da antiga União Soviética a serviço da KGB, que seria a polícia política, secreta, a espionagem dos tempos da antiga União Soviética. E como ele tinha essa imagem de alguém que se deu bem na carreira, que se tornou um dos diretores da KGB com 30 e poucos anos, seria uma forma de mostrar, né, que o governo Boris Yeltsin é um governo orgulhoso, um governo que também tem, né, essa prioridade, que é dar maior firmeza, uma melhor imagem para o seu governo. Mas não foi exatamente bem isso que aconteceu. Na primeira eleição, após ter tomado posse como primeiro-ministro, Vladimir Putin foi eleito presidente. Então, ele foi inicialmente primeiro-ministro, por um ano, algo assim, e logo se tornou presidente, eleito, reeleito. Na sequência, ele foi primeiro-ministro. O então presidente não quis concorrer à reeleição e ele se lançou candidato e foi eleito, e agora reeleito novamente. Então é uma carreira de mais de 20 anos no poder e, exceto por alguns desdobramentos dessa atual guerra, os planos dele é de permanecer até 2036, ele tem saúde para isso. Né? Bom, agora, como eu disse, nós não conhecíamos esse novo presidente.
achávamos que seria alguém que daria continuidade ao modelo do Boris Yeltsin, de uma Rússia próxima da Europa, próxima dos Estados Unidos, uma Rússia que se conectar ao máximo com o capitalismo e servindo ali como uma espécie de Brasil, né? Uma indústria fraca e forte na exportação de commodities. Mas como eu disse, o plano não era bem esse. Mas para quem não sabia quem era, o que queria Vladimir Putin, era a hora certa para quê? Uma Europa enfraquecida, uma Rússia enfraquecida, seria a hora da expansão da OTAN. Muitos defenderam lá no início dos anos 90 que com o fim da União Soviética, com o fim do mundo bipolar, o fim do Pacto de Varsóvia, não haveria motivo para a manutenção da OTAN. A OTAN deveria ter acabado. Mas o plano americano não era esse. O plano americano era exatamente o contrário, a expansão da OTAN. E nada melhor do que uma liderança fraca na Rússia para promover a expansão. Vamos olhar aqui, esta imagem. O que aconteceu a partir aí dos anos 90? Você vê pelas imagens o verde mais claro, esse marrom, né? Você vê aí o avanço da OTAN em direção à fronteira com a Rússia. E, sobretudo, o que aconteceu em 2004, a entrada de 3 ex-repúblicas soviéticas, as que ficam mais ao norte, marrom, 2004, Estônia, Letônia e Lituânia. Estônia e Letônia têm fronteiras com a Rússia. Eram ex-repúblicas soviéticas e possuem fronteiras com a Rússia. Podemos imaginar, portanto, tropas da OTAN, exercícios militares da OTAN acontecendo na Estônia e na Letônia. Ou na Lituânia, que tem fronteira com a Bielorrússia, que é aliada da Rússia. E essa possibilidade de tropas da OTAN, inclusive envolvendo soldados americanos, estacionados na fronteira, rente ao território russo, não agrada em nada, obviamente, o governo Putin. Os demais não, né? Romênia, Bulgária não fazem fronteira. E a Rússia conta com uma vasta fronteira com Bielorrússia, que é seu aliado, e com a Ucrânia, que a Rússia já disse que não aceita que a Ucrânia entre para a OTAN. Então, nós passamos a ver ao longo deste século, se pegar a primeira década desse século, a expansão da OTAN em direção à fronteira com a Rússia e o governo russo, agora nas mãos do Vladimir Putin, se mostrando hostil, se mostrando orgulhoso de ser russo e deixando claro a OTAN não pode se aproximar do nosso território. Já avançou mais do que deveria avançar e deve parar por aí. Então, causou um estranhamento, porque o mundo achava que Putin seria a continuidade do Boris Yeltsin. E está bem claro que não é esse o plano dele. Então, nós vamos ver um clima de tensão crescente em torno desta possibilidade. A expansão da OTAN, muitas vezes com o argumento de que temos um novo inimigo. O novo inimigo seria o terrorismo, sobretudo baseado no fundamentalismo islâmico. Mas será que de fato é isso? Esse terrorismo seria justificativa para a expansão da OTAN? Estes 2 mapas, eles servem aqui para ilustrar o quanto a OTAN, no caso está em inglês, né, avançou nos últimos anos, nas últimas décadas. Fica bem claro o quanto o vermelho aí, né, representando os países aliados da OTAN, avançaram e agora se aproximam da fronteira com a Rússia.
fica claro no mapa 2022, a Ucrânia, bem a leste, né? Bem aí à nossa direita, abaixo do verde, verde é a Rússia. Então, óbvio, o ingresso da Ucrânia para a OTAN daria uma fronteira, bom, um imenso território da Ucrânia, algo parecido aí com o nosso estado de Minas Gerais, e uma fronteira de alguns poucos, mas milhares de quilômetros. E isso, no entendimento do governo russo, é um afronto à própria soberania do Estado russo. A Ucrânia tem um histórico bem conturbado de eleições. O clima é bem tenso lá em épocas, né, em momentos pré-eleitorais. E eu acho que vale a pena lembrar, não vamos nos preocupar com o nome em si, mas vamos lembrar de um presidente que governou de 2010 a 2014, Viktor Yanukovych. Este presidente ucraniano, ele, digamos que ele se cansou das promessas feitas pela União Europeia, sobretudo pela União Europeia, de que a Ucrânia seria um país membro, como foi o caso da Estônia, Letônia, Lituânia, da Hungria, Romênia, ex-países, né, do bloco soviético, Estônia, Letônia e Lituânia eram parte da própria União Soviética e acabaram entrando para a União Europeia. E após sucessivas negociações e nada de concretizar o ingresso, ele chegou à conclusão de que, bom, a União Europeia não nos quer. Essa promessa eterna e não se concretiza, e sozinho não podemos estar. E ele, então, Viktor Yanukovych, começou a se aproximar dele. Olha aí, temos a foto. Vladimir Putin. E ele entendeu, o presidente ucraniano, entendeu que sozinho não vamos ficar, a União Europeia não quer, pronto, vamos construir laços com a Rússia. Mas no entendimento dos ucranianos, sobretudo a ala mais jovem, uma ala que quer uma Ucrânia muito próxima da Europa, né, que não pensa em se reaproximar dos russos, começaram a organizar um grande movimento e esse movimento derrubou o presidente, digamos, ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych. E dessas manifestações populares, a derrubada do presidente, que abriu espaço para gente nova se lançar na política. Tá? E essa gente nova na política é representada pelo atual presidente ucraniano. O presidente atual, Volodymyr Zelensky, ele, fruto dos movimentos populares de 2014, ele é o tal do novo, né, na política, sem experiência, sem a vivência da política que a geopolítica requer. Vamos lembrar que ele tinha um programa humorístico onde ele era o presidente de um suposto país, né, mas que no fundo era a própria Ucrânia, e fazia lá as maiores trapalhadas. E se lança candidato e muitos descontentes com a política de sempre acabam levando uma pessoa inexperiente ao poder. Em 2014, cabe lembrar que graças aos movimentos populares que derrubaram o presidente pró-Rússia, ou talvez um certo exagero falar pró-Rússia, mas que queria uma aproximação, foi ali que Putin determinou que iria conquistar a Crimeia. Putin deu apoio aos separatistas que realizaram um referendo, proclamaram a independência e poucos dias depois já solicitaram para que a República Popular da Crimeia viesse a fazer parte da Federação Russa. Todo esse processo de realizar a consulta, a independência e fazer parte da Federação Russa demorou menos de uma semana, algo inédito. E com, lógico, o patrocínio do Putin, lembrando que a Crimeia, no Mar Negro, a Crimeia é uma importante base naval, é a mais importante base naval russa.
já dos tempos soviéticos. Mas a inexperiência do novo presidente, claro, faz toda a diferença. Em 2014, quando, com o apoio russo, a Crimeia foi anexada, né, se tornou independente da Ucrânia e anexada ao território russo, dois outros lugares, chamados de Donetsk e Luhansk, seria a maneira como os ucranianos dizem, Lugansk, os russos. Esses dois lugares, a região chamada Donbass, esses dois lugares de maioria russa também declararam suas independências. Mas aí, nesse momento, foi feito o chamado Acordo de Minsk. E com o Acordo de Minsk, Putin se comprometeu a não reconhecer as independências de Lugansk e Donetsk. E o governo ucraniano se comprometeu a não enviar soldados para destituir do poder aqueles que se autoproclamaram independentes na região de Donbass, Lugansk, Donetsk, certo? E de lá para cá a situação ficou basicamente essa. Rebeldes russos governando o leste da Ucrânia e a Ucrânia com o compromisso de não enviar soldados para estas regiões. E aí começa uma guerra, vamos falar, uma guerra de informações completamente desencontradas, onde o governo russo afirma que 14 mil russos étnicos, russos que vivem em Donbass, já morreram atacados pelas tropas ucranianas. Claro, o governo da Ucrânia nega isso. Bom, e aí nesse impasse sofre, obviamente, o povo que vive nessa região. Em 2021, em meio à pandemia do Covid-19, o governo da Ucrânia retomou a história de que o país deve fazer parte da União Europeia e que a Ucrânia deve fazer parte também da OTAN. Bom, a justificativa para esta integração junto à OTAN, a justificativa ela é dada pela agressão, na voz do presidente ucraniano, pela agressão russa, tomando a Crimeia, ameaçando tomar Lugansk e Donetsk e realizando uma série de exercícios militares junto à fronteira, território russo, porém fronteira com a Ucrânia. O governo da Ucrânia dizendo que esses exercícios simplesmente estão sendo realizados para um posterior ataque. A Rússia afirmava que não tinha planos de atacar, mas que se via no dever de ajudar os russos que estavam sendo perseguidos pelas tropas ucranianas. De novo, uma guerra de informações. Bom, a OTAN, por sua vez, deu atenção, deu corda, digamos assim, a esse pedido para retomada das conversas para que a Ucrânia entre para a organização. Putin deixou bem claro que isso, na visão dele, seria uma declaração de guerra. Seria entendido como uma declaração de guerra. Qualquer coisa menos Ucrânia na OTAN. E as negociações avançando. Infelizmente, a situação saiu completamente do controle. Em 23 de fevereiro de 2022, o presidente Putin, numa longa fala ao vivo para o povo russo, consequentemente para o mundo, reconheceu as independências da República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. Nesse mesmo dia, dia 23, disse que iria encaminhar para o parlamento e que este deveria aprovar, como aprovou, e também que deveria imediatamente estabelecer relações diplomáticas com essas duas novas repúblicas, Lugansk e Donetsk, e mais do que relações diplomáticas, caso necessário, o envio da força.
Isso foi feito no dia seguinte, dia 24 de fevereiro. E a partir daí, uma série de ataques, tropas russas avançando por terra, ar, água, né? E o que a gente vê, né? Essa imagem aqui fica claro, né? Você tem as batalhas terrestres estão acontecendo por praticamente toda a faixa centro-leste e agora, né, agora em março, estamos falando aqui do dia 14 de março, ataques aéreos estão ocorrendo na parte oeste, né, por exemplo, próximo a Lviv, que é a maior cidade ucraniana nas proximidades da Polônia. Esses lugares não estavam sendo atacados. E essa é uma preocupação, porque se um ataque desse atingir a Polônia, é dever, é o 5º artigo, é dever da OTAN imediatamente proteger a Polônia. E aí estamos falando de um enfrentamento onde teríamos de um lado países como o Reino Unido e França com seus arsenais nucleares e obviamente do outro lado a Rússia com o mesmo arsenal e ainda o dever dos Estados Unidos entrar na jogada. O presidente Joe Biden disse que não vai enviar soldados para a fronteira junto à Ucrânia, mas em caso de um ataque é dever dos Estados Unidos se prontificar. Seria uma desmoralização caso isso não ocorresse, mas certamente levaria a uma guerra de proporções aí completamente desconhecidas, catastróficas, algo do tipo. Né? E está claro isso, né? Está claro que o governo russo acredita que o governo ucraniano ele é manipulado pela OTAN, manipulado sobretudo pelos Estados Unidos. E ele vem tomando parte do território, tomou Mariupol, que é um importante porto no sul da Ucrânia, perdão, próximo à Crimeia, e controlando essas terras, óbvio, teria um controle maior, uma influência maior sobre esta porção. Ele vê a Ucrânia como uma espécie de um escudo. Mas a guerra agora alcançou grandes proporções, não tem como Putin parar simplesmente. Ou a Ucrânia vai ter que aceitar, deixar claro que não vai entrar para a OTAN. O Putin quer isso documentado, ele quer isso na Constituição da Ucrânia. E aceitar a presença russa nessas áreas já conquistadas. Teria que abrir mão de um vasto território e ainda admitir, né, publicamente ou constitucionalmente que não vai entrar para a OTAN. Infelizmente, o que estamos vendo agora é esse impasse. Um impasse que quem sofre é o povo. Estamos vendo aí imagens de cidades grandes da Ucrânia, inclusive hoje, 14 de março, Kiev, a capital, né, sofreu um ataque aéreo, né, forças russas atacaram a capital, uma cena que não se via na Europa há muitas décadas, né, lógico, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, temos um presidente inexperiente e que parece ser manipulado. E a mídia, porque isso vende, né? Então a mídia precisa de heróis. O Brasil não é diferente da política, temos sempre um salvador da pátria. E ele está aí, ó, o novo herói mundial. Né? Ele está deixando claro, eu não vou me entregar, eu não vou abandonar Kiev, o povo russo vai lutar. Mas será que o povo ucraniano vai lutar? Agora, será que o povo ucraniano está disposto a lutar? Ele impediu, né? Existe uma lei marcial que impede a saída dos homens, né, de 18 a 60 anos, eles não podem sair. Mais de 2 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia, em sua maioria saindo pela Polônia, e ali você tem quem não é ucraniano,
obviamente, e mulheres, crianças, idosos, esses estão deixando o país, essas famílias estão sendo separadas, e nós não sabemos quando esse retorno vai acontecer, se é que ele vai acontecer, né? O discurso do Biden foi um discurso que fez com que esse espírito de herói inflasse no presidente ucraniano, e agora ele está dizendo que foi abandonado, né? Talvez a inexperiência o levou a acreditar que o Biden estaria disposto a dar uma cartada do tipo: vocês são soberanos, vocês entram para a OTAN a hora que vocês quiserem e nós estamos aqui para ajudá-los. Não é bem assim. E agora estão aí numa grande encruzilhada e o povo, mais uma vez, sofrendo isso tudo. É claro que nós vamos voltar a falar desse assunto, vamos pensar em desdobramentos dessa guerra, por exemplo, com relação ao Brasil e tudo mais. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.